Olá pessoal, boa noite. Boa noite em ponto, 18 horas, né? Sejam bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, essa é a última relação dos candidatos encaminhados para São amanhã, que faremos amanhã, né? Quarta-feira, dia 6 de julho, lá na quadra do Arranco do Engenho de Dentro, né? Deixando claro que só entrarão os candidatos com o encaminhamento do Gerando Vidas, né? Ou seja, aqueles candidatos que a gente falou o nome aqui, tá bom? Então eu peço que você preste atenção que essa é a última relação, uma relação grande, extensa, vai demorar aqui um pouquinho, 5, 6 minutos, mas é aquela relação que todo mundo quer ouvir porque é, é a bênção do céu, né? Quem não conseguir, não se desespere, pessoal, porque na sexta-feira a gente fará uma outra ação, né? Que já será divulgada amanhã. Na semana que vem terá uma outra ação grande. Então é só perseverar. Tá legal, pessoal? Independente da sua crença ou da sua religião, nós aqui somos uma comunidade formada por voluntários e leigos católicos, mas independente da sua crença ou da sua religião, é só você acreditar, perseverar, que um dia sim você vai conseguir, que a crise não é só para você, a crise é para todos. Por isso que tem esse número enorme de pessoas aí desempregadas, infelizmente, né? Mas a gente tem que estar sempre em oração para quê? Para que a gente atravesse, junto com a bênção do Pai, que a gente atravesse esse deserto aí o mais rápido possível. Então vamos lá, pessoal. Relação nominal, última relação nominal dos candidatos encaminhados para amanhã. Shirley Maria Rocha, Ana Cláudia Antenor da Silva, Fátima dos Santos Gomes Duarte, Alessandra Linhares de Araújo, Nicole de Freitas Isidoro, Adriana Hermínio da Silva, Márcio Wendel dos Santos Gomes, Jane Martins Ferreira, Maria Aparecida Rodrigues Bezerra, Breno Lopes da Silva, Alian Rafaela Neta Pereira Nascimento, Larissa de Souza Santos, Luiz Carlos Malaman Paranhos, Aline de Souza Melo, Fabrício Souza, Alan Santos de Souza, Cláudio Cesário dos Santos, Lucas Lopes Branco, Michael da Silva Santos, Rita de Cássia Frances Pimentel, Josiane Inácio da Silva, Vitor de Melo Ferreira, Tiffany Guimarães da Conceição, Silene Gonçalves Augusto, Luriane da Silva de Oliveira, Natan Suavel Belisário, Tamires Cristina dos Santos, Andréia Carlota Pires, Rosiane Alves da Silva, Caio Henrique Teixeira da Silva, Letícia Carolina Silva dos Santos, Matheus Victor Remerenciano dos Santos, Laís Nunes dos Santos, Luciano Francisco da Silva Lima, Aline da Silva Sampaio, Márcia Maria dos Santos, Alessandra Augusto de Souza, Maria das Graças Guedes Andrade, Gabriela Rosa da Silva, Cristiane dos Santos Antônio, Glória Maria Batista, Tiago Barbosa Gomes, Alessandro Gomes de Carvalho, Keislane Gomes dos Santos, Marlon Henrique do Nascimento da Silva, Lilian Silva Avelino, Sabrina Ribeiro do Nascimento, Liliane Ferreira da Silva, Uriel Roberto da Silva Casimiro, Océlio Marques Pinheiro, Camila Rodrigues de Oliveira, Ivan Rodrigo Leal, Andressa Salles dos Santos Barbosa, Nayara Regina Costa da Silva, Camila Fernandes, Glória Estevão de Oliveira, Josiane Viana Leitão dos Santos, Silvia Gonçalves Lopes Coelho, Tayane de Souza Lopes, André Luiz de Oliveira Magalhães, Rose Gleide Calixto dos Santos, Nicolas Alves Marinho, Luiz Felipe dos Santos Benedito, Jéssica de Macedo Fortes, Renata Rúbia Leite Oliveira, Djalma Gonçalo da Silva Filho, Sandra Helena de Lemos da Silva, Jean Sarmento da Silva, Leonardo Nunes de Moraes, Cíntia Cabral Bezerra Ramos, Tayane Gonçalves dos Santos, Marcelo Wagner Batista, Osana Catarina da Silva Firmino, Vanderlei da Silva, Ana Beatriz Silva dos Santos, Stephanie da Silva Ferreira, Fábio Rodrigo Pereira, Marcos Vinícius Ferreira Aragão, Amanda da Silva Quer Pereira, Gabriel Sampaio dos Santos, Dalcirley de Lima dos Santos, Mateus dos Santos Dias,
Joana Darque de Souza Santos, Gilmeire Mara Oliveira da Conceição, Eduardo Soares Carramilo Sá, Patrícia Rangel Moreira, Carlos Augusto de Albuquerque Maciel, Denair de Freitas Galhardo, Maiara Cristina da Silva Cruz, Monique Merelli da Silva, Camila Silva Santos, Vitor Silva da Silveira, Cíntia Cavalcante Bacalhau Silva, Rita da Silva Siqueira, Esther Horácio da Silva, Débora Mendes Pimenta, Andressa Calda dos Santos, Martina Mônica Fraga, Luiz Carlos Gonçalves Santana, Itambel Elias da Silva, Kelly Santos do Nascimento, Rose Kelly Souza Gama da Cruz, Esther Horácio da Silva, Graziele Canto Tenório, Gisele de Oliveira Santos, Tainara da Silva Viana Ferreira, Elaine Rodrigues de Lima, Liliane Alexandre de Oliveira, Driele Oliveira da Silva Moraes, Victor Silva Castro, Gabriele Chagas Inocêncio, Manuel Soares de Almeida Júnior, Vinícius de Moura Lourenço, Wallace Rodrigues Pinheiro dos Santos, Joyce da Costa Machado, Franklin Souza de Almeida, Eveisa Mendes de Sá Pereira, Larissa da Silva Guedes, Eliana dos Santos Guimarães, Luciano da Fé Jerônimo, Márcio Roberto Alves Correia, Lucas Oliveira Azevedo, Yasmin Ferreira de Moura, Maria Aparecida Ribeiro Campos, Gustavo Luiz Negrão da Silva, Tatiana F. de Oliveira, Vitor de Souza Martins, Márcio Sebastião da Silva, Lucas Almeida Galvão, Victória da Mata Lima, Jéssica Gomes Pereira Braz, Fabrício Souza Silva, Lucas Buriti de Almeida Teixeira, Victor Silva Castro, Márcio da Costa Gomes, André Luiz Silva Carvalho, Carlos Jailson dos Santos, Ana Carolina de Almeida Siqueira Lima Souza, Diogo Pereira Gonçalves da Costa, Tiago França Lavra, Mariana Moura Zamurain Rodrigues, Ana Carolina Maciel Sampaio, Paulo Márcio Barros de Oliveira, Edson Veloso, Everton Andrade de Oliveira, Vanderlei da Silva. Só um instantinho aqui para virar a página. Tá acabando já, pessoal. Wallace Barbosa Simões, Leidiane Riva, João Carlos Crispim Monteiro, Renan dos Santos Barbosa, Josilene Santos Fonseca, Érica Barbosa Correia, Isabela Rosário do Nascimento, Francinete dos Santos Monteiro, Márcio Anderson Ferreira, Estela dos Santos de Jesus, Fernando Santos Toledo, Fernando Santos Toledo, Tainara Araújo Farani, Milene dos Santos Ferreira, Matheus Souza Fernandes, Jéssica Almeida de Souza de Aguiar, Gabriel de Souza Castro, Adriana Cristina da Silva, Simone Rosa Henrique da Silva, João Kennedy de Freitas Oliveira, Bruna da Silva Marques, Diego Nascimento Rosado, João Carlos dos Santos Rocha, Verônica Santos Souza, Márcia Cristina Amaro de Lima, Wagner de Jesus Gonçalves, Bianca Martins dos Santos, Antônio Adolfo Carneiro de Sena Gomes, Carlos Alberto de Jesus Dibe, Cláudia Mara de Araújo Alves, Yasmin de Oliveira, Márcio André Geralda da Silva, Vitor Rodrigues de Oliveira, Cristian Henrique Sena da Silva, Luiz Eduardo Fagundes, Jefferson de Lima Pereira, Bruna Valeriana Souza, Lucas Magno Moraes Ramos, Diego Ramon Melo da Silva, Guilherme Matos Rodrigues da Silva, Tabata Cristina Possoli Lima, Vinícius Fernandes Vieira, Carla Araújo Nogueira, Tainara Kelly da Silva Gonçalves, Jennifer dos Santos Gomes, Juliette de Fátima,
Carolina da Silva Travassos, Larissa Conceição Chaves Costa, Rafael Campiglia de Paula Bastos, Cátia Regina dos Santos Rocha, Maria Clara dos Santos Ludwig, Lidiane Finelli Lopes, Tamires Vilarinho Barbosa, Alexandre Bezerra Cabral, Lauro Henrique Maia Mosqueira, André Luiz da Silva Correia, Yara Santos Vidal, Rebeca Faria Rocha, Daiane Pereira dos Santos, Mariana Antônia Lopes, está acabando, pessoal, Ana Beatriz das Neves Dantas, Natasha Arcanjo da Silva Mota, Marcos Henrique Brígido Silva, Rafael Neves Figueiredo, Robson da Silva Rodrigues, Suelen de Almeida da Silva, Tony Eduardo Lacerda, Victor Hugo de Oliveira, Luiz Felipe Macedo dos Santos, Rayane da Costa Soares, William Félix da Silva, Maria Eulene Silva de Souza, Rafael Vieira de Jesus, Lívia Oliveira Nacarate Gomes, Matheus Pereira dos Santos de Andrade, Tatiana Macedo da Silva do Nascimento, Sara Souza, Andrielen Siqueira Baltar e Antônio Carlos da Silva Mourão. Essa é a última relação dos candidatos encaminhados para a ação de amanhã. O encaminhamento está sendo disparado agora, daqui a uns 10, 15 minutinhos. Aí você confere, dá uma olhada na sua caixa de entrada, na sua caixa de spam, vai ter o endereço, o horário para você chegar. Lembramos que todos chegaram no mesmo horário, é só aguardar na fila do lado de fora, que vão entrando em bloco para serem entrevistados direto pela equipe de recursos humanos da empresa contratante. Tá legal, pessoal? Então essas são as informações que a gente queria passar para vocês. E agora a gente vai falar sobre as novas vagas, né? Nos próximos vídeos. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus.